Vamos lá, pessoal. Você está no Na Realcast da Votes Educação, hoje discutindo o tema, o papel do diretor escolar, muito importante para todos os diretores das escolas parceiras e também para outras escolas, né? Vocês ouvirem aqui dois convidados que são diretores e estão muito próximos às dores, às agonias, às alegrias também, né? Que essa profissão, que essa gestão tem todos os dias nas escolas privadas e públicas do Brasil. Então, o professor Alex Romero hoje conduzindo com vocês aqui. Lembrar que vocês podem assistir outros programas da Votes Educação no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Google e plataformas aí de streaming de sua preferência. Esse segundo bloco nós vamos abordar conflitos. Eita, como tem conflitos, né? Nesse caso, os conflitos pedagógicos e um deles administrativo. Não é bem um conflito, mas a gente coloca aqui porque envolve, né? Vamos envolver agora professores, calendário escolar e campanha de matrículas. E é muito importante, né? Eu já adiantando aqui, nessa vivência que nós também temos como administrador de escola, como gestor de escola, a gente achar que a campanha de matrícula só se faz no final do ano, né? Na verdade, mal começa o ano letivo, você já está pensando na campanha de matrículas do próximo ano letivo, né? Primeiro bloco, o professor Neto Ceará abordou aqui, a professora Viviane também, as ações cotidianas dos diretores escolares, você pode ouvir aí novamente, a hora que você quiser, coisa que todo dia o diretor escolar vai ter que fazer. E veja que uma das citações ele colocou que o planejamento do ano letivo seguinte se faz no semestre anterior, né? E não faltando um mês ou dois para começar o ano letivo, então, tá? Pensando nisso, vamos começar com professores, né? O terceiro bloco eu vou falar de pais e alunos, você que está nos acompanhando aí. Professores, professora Viviane, começando aqui, uma senhora que em relação ao infantil e anos iniciais. Quais são as maiores dificuldades de se lidar com professores desses dois segmentos realmente bem sensíveis na escola, né? Que exigem muita preparação. E eu já começo com uma pergunta curiosa, porque muitas escolas ainda trabalham com a noção de que eu não preciso ter professores, entre aspas, mais preparados nesses dois segmentos. Pode ser o tio que tem um pouco de conhecimento, mas tem que ter a paciência e tal. Essa coisa mudou, né? Hoje em dia, até pela exigência das habilidades e competência da BNCC, quanto mais preparado o professor do infantil, os iniciais estiver, melhor, porque literalmente é o embasamento do aluno que ele vai levar lá para os outros segmentos. Então, eu começo com esse questionamento. Como é que estão hoje os professores desses dois segmentos em termos de preparação e quais são os conflitos diários envolvendo os professores desses dois nichos importantes? Sim, hoje na educação infantil, os professores eles devem ter a formação mínima de pedagogia, né? E ter o perfil para trabalhar. Uma coisa, até relembrando ontem uma reunião que tivemos aqui com o professor Neto Ceará sobre o perfil do professor de educação infantil. E isso é um trabalho do gestor, conhecer o professor, as suas habilidades e encaixá-los nas turmas na qual ele vai ter um perfil. Bom, professor Vivi, mas não há um momento que pode se confundir o papel do diretor com o coordenador, no caso dos conflitos diários? Os dois devem ir juntos ou deve deixar o coordenador ou o diretor tem que acompanhar de perto nesse caso? É importante esse acompanhamento próximo de todas as atividades que ocorrem naqueles segmentos, para favorecer o alinhamento das falas, para favorecer o acolhimento ao pai quando ele chegar na escola com aquela demanda de reclamação. Não é que o diretor vai tirar a autonomia do coordenador, mas a escola e nós, enquanto gestores, devemos trabalhar em parceria. Não é que eu estou tomando o espaço do meu coordenador ou o coordenador esteja tomando o meu espaço. A gente precisa alinhar nossas colocações para que o diálogo possa fluir e que aquela situação ela possa ser solucionada e que a gente possa encontrar estratégias para favorecer o desenvolvimento das nossas atividades diárias, porque os conflitos eles vão existir e muitas vezes acho que pode acontecer com vocês, geralmente são os mesmos pais, parece uma coisa, aconteceu uma coisa, com 15 dias o mesmo pai aconteceu a mesma situação e o coordenador às vezes já fica, e agora, o que eu vou fazer? Então ele vai procurar o diretor, e aí o diretor, para que possa favorecer, possa acalmar os ânimos, ele precisa saber o que foi que aconteceu, que rotina acontece naquele segmento, para que assim a gente possa ter a mesma fala. O terceiro bloco vai ser sobre pais e alunos, então vamos falar disso. Tem um exemplo prático, por exemplo, de uma coisa que não adianta só o coordenador resolver.
Umas situações em sala de aula, esquecimento de material de aluno ou trocas de materiais, que o pai já vem e coloca, o professor não deu assistência, o professor não verificou, o professor Não botou na agenda, não alguma colocou coisa na assim. agenda. Então, são situações, o que eu preciso orientar o meu professor? Aconteceu essa situação, você tem que ser claro, você não pode omitir, mas você também não pode ir direto ao ataque. Você precisa ouvir, porque muitos pais eles precisam desse acolhimento. O professor também precisa desse acolhimento por parte do gestor, para orientar como explicar qualquer tipo de conflito que possa existir. E aí, antes a gente estava até conversando, que é uma situação muito comum na educação infantil e no ensino fundamental, que é uma mordida, que é uma criança bateu no outro por disputa de brinquedo. Como é que eu faço? Como é que eu vou orientar o meu professor? Então, o professor primeiro precisa ter calma. Segundo, ele precisa mediar a situação dentro da sala de aula. E quem orienta? A equipe gestora. E aí, se eu tenho uma direção que está ao meu lado, que vai me ouvir, né, que, como eu falei anteriormente, essa escuta ativa, e vou buscar soluções práticas para orientar a minha equipe, as coisas vão fluindo e eu vou conseguindo ter um retorno favorável. Bem, professora Naticiara, na mesma linha, a questão aqui das ações pedagógicas, né, dos conflitos pedagógicos, envolvendo professores aí dos anos finais e também do ensino médio. Só para contextualizar, a gente tem aqui um grupo do 6º ano ao pré-vestibular, professor Alex. São 119 professores, né? O 6º ano, que é o que eu trabalho diretamente. Eu faço o apoio à Viviane quando necessário, quando ela sempre que precisa, a gente apoia, uma fala, um apoio, uma escuta, uma orientação que ela pede para ela ou para a coordenação, ela sempre me procura. A gente sempre tem um diálogo muito bom. Não é a minha expertise, é a parte do ensino infantil e anos iniciais. Eu tenho muito pouco a contribuir pedagogicamente. O que eu posso contribuir é na questão do bom senso, algumas falas, alguns problemas que acontecem mais graves, que a gente dá alguns encaminhamentos, né? Mas no conflito mesmo, professor, do 6º ano para frente, são 3 problemas que são corriqueiros e que a gente vai tentando resolver e conta com apoio. Eu sou a ponta atualmente, né? Eu não trabalho diariamente com isso, eu acompanho através das informações que eu tenho dos meus coordenadores e diretores. Que são liderados por você. Exatamente, Grupo, né? exatamente. Atrasos, faltas e outra coisa que atrapalha muito, mestre Alex, e você que está aí nos ouvindo também sabe disso, não cumprimento de prazos para entregas de avaliações e outras coisas. Então, esses são os 3 maiores conflitos. Claro que a gente conversa, passa... Alguns casos você vai relevando, mas já tivemos que desligar professor porque não cumpria realmente aquilo que a gente orientava a prazo. Professor bom, inclusive, mas tivemos que desligar por conta dessa falha grande de só entregar a prova, o prazo é para tantos dias, só entregava em cima da hora, isso gera problema porque a prova não é revisada direito, aí aparece erro, implica num monte de coisa, né? Então, nós temos coordenadores que fazem esse acompanhamento, para e passo. Deu problema, o coordenador pedagógico passa para o diretor da unidade. Aí, se não resolver, que eu sou o última instância. Aí a terceira fala, aí repetiu, infelizmente, não tem mais como continuar no grupo, né? Porque já foi falado pelo coordenador. Foi chamado pelo diretor da unidade e foi chamado por mim, então, e não mudou, então quer dizer que a pessoa não quer continuar no emprego, né? A professora Viviane citou que muitas vezes, em muitos casos, é preciso entrar a direção, os pais só querem falar com os diretores. Claro Isso. que a gente sabe que os pais são muito mais presentes no segmento do infantil nos iniciais e praticamente desaparecem, infelizmente, muitas vezes nos outros segmentos. Mas e quais são as situações que já teve que enfrentar e que talvez muitos diretores de escola que estejam nos ouvindo aqui na Realcast, da Voz Educação, também enfrentem com pais dos anos finais do ensino médio? Hoje nós estamos com a febre do cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico. Os pais muitas vezes não conseguem dominar em casa e pedem ajuda da escola. É assim. Aí o aluno traz o cigarro eletrônico na mochila, escondido, nós não podemos revistar, é lei, não pode. E aí um aluno ou um grupo de alunos se reúne
no intervalo, vai ao banheiro, e quando um funcionário ou um professor vê, aí consegue. Alerta. Aí, pronto, aí esse é um conflito grande que aí, aí já passa direto para a gente, porque aí já vai gerar suspensão pesada ou até desligamento da escola, dependendo do caso. Esse é o caso mais comum hoje, né? Agressões físicas, graças a Deus, nossa escola não convive com isso, muito raro no meu nicho de atuação, muito raro, brigas. Caso ocorresse, como diretor, o que você tem que fazer? O que Briga- você orientaria, assim, Porque às vezes eu estou aqui também com muitos diretores de escolas públicas que nos acompanham que sofrem muito com esse tipo de situação. Não só na pública, gente, na privada também tem. Também tem. Também tem. A gente aqui Tal. teve sorte, A gente... não tem acontecido muito. Mas quando acontece caso de briga, aí não tem jeito, meu amigo. Porque nós temos, primeiro que, eu não sei como é que funciona, nós temos aqui um conjunto de normas, nós temos nosso regimento. Aí a gente entrega as normas disciplinares para professores, para pais, para alunos, né? E lá na norma tem dizendo, está escrito lá, agressão física, suspensão sumária de 5 dias fora da sala de aula, certo? Assinatura de um termo de compromisso, viu, Alex? Isso aqui é importante. Termo de compromisso. Nossos diretores... Cujos pais estão presentes para assinar, né? Não, a assinatura de menor não vale. A assinatura que vale é da família. Então, chama-se... Aí é o caso que o diretor entra direto. Porque está lá no regimento. Então, agrediu, suspenso 5 dias das aulas. Ponto. Família vem, termo de compromisso. Falando ateste para devido fins que caso haja uma ocorrência, residência, o aluno tal, será desligado. O pai assume e assina um termo de compromisso. Então, isso aí é que é orientação boa. Não sei como é que vocês, diretores e diretoras, agem na escola de vocês, mas aqui tem dado certo. Porque depois que assina o termo de compromisso, o aluno fica com mais receio de cometer um ato disciplinar. Acontece, mas dificulta mais, né? Então, cumprir normas é importante. Cumprir normas. Cumprir normas é importante. E ter as normas claras e por escrito e acessíveis às famílias. O aluno aqui, no ato da matrícula, no envelope de matrícula, além do contrato de prestação de serviço, vem as normas disciplinares. Na Realcast hoje, falando sobre o papel do diretor escolar, também estamos ouvindo aqui experiências, né? Que pode ser comuns a vocês e pode também... A ideia é essa, é compartilhar ações pedagógicas, implementações e também experiências. Agora, eu vou falar de um tema que também compete ao diretor escolar, porque é ele quem tem que começar a organizar, junto com a sua equipe, o calendário escolar, né? E eu começo com você mais uma vez, Viviane. O calendário escolar do segmento do infantil, dos iniciais, tem muitas peculiaridades, né? Muitos detalhes. Quando é que você começa a organizar e quais são as dicas que você dá para um calendário escolar efetivo e que atenda pedagogicamente a tudo que a escola, tudo que se exige de uma escola nesses dois segmentos? O primeiro passo, a gente começa a organização do nosso calendário um ano antes do que vai acontecer, né? É claro que ele precisa ter também uma flexibilidade, porque existem situações que vão ocorrendo ao longo do ano. Mas é necessário que a gestão organize as ações anteriormente, com um prazo bem amplo, para que possa poder fazer essa organização. Precisa observar o cumprimento da legislação em relação aos dias letivos, às semanas letivas e à carga horária. Então, é importante levar em consideração. E, na educação infantil, a gente tem muitas questão das datas comemorativas. Né? Então, esses projetos relacionados a essas datas, eles precisam estar bem organizados durante aquele período. Cada escola organiza de uma forma. Hoje, nós trabalhamos com projetos, organizamos um projeto semanal para atender as 41 semanas letivas. Então, você que é gestor, já organize com sua equipe. Pensando nas semanas, é mais fácil, né? Pensando nas semanas, favorece muito a organização. Posteriormente, como acontece a avaliação das crianças? Em forma de relatório, em atendimento individual com os pais, programe logo todas essas datas. E na primeira reunião de pais, seja bem claro. E apresente isso. E apresente a sua organização. Se caso você não consiga do ano todo, apresente do semestre, né? O pai, ele quer saber as informações importantes. O dia que vai começar as aulas, o dia que vai finalizar o semestre, para que ele possa se organizar. E essa clareza no calendário favorece o desenvolvimento das atividades, porque você que trabalha com as crianças, às vezes você vai pedir para a criança vir fantasiada.
Se você pedir com uma semana, os pais vão lá atrás de você e Mas vão um dia antes não dá, né? procurar e um dia antes não dá, realmente. Então, a organização do calendário ela deve ter uma organização que contemple a carga horária da sua escola, que contemple a carga horária em relação à legislação, porque a LDB deixa claro em relação ao BNCC, cumprimento LDB dos dias tá dentro da letivos. BNCC, né? E a BNCC, as ações e habilidades que devem ser contempladas na educação infantil. Então, se eu organizo meu calendário na educação infantil, são projetos. Esses projetos têm que estarem alinhados à BNCC. E que habilidades aquele ano de ensino vai contemplar. Então, eu preciso, muitas vezes, o calendário da educação infantil, o professor, a escola organiza um determinado nível de 2 e 3 anos de uma forma e o nível de 3 a 5 anos de outra forma. Porque as habilidades são distintas. Na BNCC coloca que essas habilidades elas têm que ser contempladas e o professor, o gestor e nós da gestão precisamos ter esse conhecimento claro do que vai ser contemplado até para favorecer o nosso diálogo com as famílias. Muitos estão falando por esse calendário também, porque ele vai implicar na questão financeira, né? Porque os eventos da escola já são previamente colocados, então vai dar para a escola se planejar financeiramente, o que vai colocar. Então, por isso que é muito importante a eficiência de um calendário escolar. Se não puder fazer do ano todo, como você colocou, pelo menos semestral. Mas, sei lá, no caso dos anos finais e médio, o calendário escolar ele já puxa um pouco mais para a questão de avaliação, Exatamente provas, né? isso, é. Já não é tão, entre aspas, festivo como o do infantil nos iniciais. Porque eventos festivos do sexto ano para cima, podemos dizer assim, nós temos grandes eventos, a gincana, festa junina. Feira de ciências, muita escola gosta de colocar. E a feira cultural, e agora nós temos o festival de música, que vamos implementar agora. Então, são 4 eventos que se destacam durante o ano. Distribuídos durante o ano. Nosso calendário escolar para 2024 já deve estar terminando agora, no máximo, dia 10 de outubro, ele está pronto. Assim como o planejamento, sempre no ano anterior, já deixar claro o calendário do ano Nós já temos a data de início das aulas, já contamos as semanas, estamos fazendo algumas adaptações na quantidade de provas, porque o nosso sistema de avaliação é diferente da maioria das escolas, né? Nosso sistema de avaliação tem prova subjetiva, tem simulado, então o nosso sistema aqui é muito dinâmico, tem as recuperações paralelas, tem recuperação no meio do ano, recuperação no final do ano, então é uma coisa meio... É um calendário bastante exigente. Robusto, dá muito trabalho, mas nós fazemos com muito carinho e a gente entrega do ano todo, né? A gente termina agora já o do ano todo, porque é muito importante a data que a gente termine, porque a gente que é gestor, que precisa... A gente aqui procura sempre terminar, Alex, antes do dia 20 de dezembro. Você sabe por quê, né? Dia 20 de dezembro, né? Por quê? 13º. Terminou, já faz logo a matrícula. Então a gente tem que pensar... até nisso, viu, gestor? Olha a dica aí. Olha a dica aí. Acaba não tão cedo não, que vai dar problema. Olha a dica aí. Então a gente tem que, dia 20 de dezembro, a gente já, no máximo, tem que terminar. Dia 20 de dezembro, a gente aqui. Porque aí é o pai recebendo o 10º e já priorizando a renovação da matrícula, né? E a gente faz um calendário também... Como a gente distribui as provas durante o ano, como eu disse, nosso calendário nosso sistema de avaliação é meio atípico, a gente tem que priorizar também, Alex, as distâncias entre as provas, né? Porque aqui nós não temos bimestre, não temos... A realidade da maioria das escolas é a prova mensal, mensal, prova bimestral. aqui não. A nossa aqui é uma coletânea de provas que são feitas semanalmente a partir do mês de março. A partir da primeira semana de março começam as provas e aí só acaba em novembro, né? E aí tem que contar a distância, quantas semanas tem de uma prova para outra, então dá um pouco de trabalho. Mas é prazeroso, depois que está pronto, você faz o UFA, aí você olha aquele filho que nasceu, mais um filho. Aí é muito bacana. Filho, então, né? Todo ano é um filho, que a gente que faz, claro, eu faço, ninguém faz nada em lugar nenhum sozinho, mas esse calendário eu faço sozinho, com a ajuda de uma pessoa para revisar ali tudo, mas quem faz mesmo essa parte aí, tanto do horário como do calendário. Nas escolas, o diretor, provavelmente o coordenador, também trabalham nesse sentido. Então, mas aqui quem faz sou eu mesmo. Nós estamos na Realcast, esse podcast voltado para a área de educação, para você pai, você aluno, você professor, muita coisa para o professor também. Mas hoje, em especial, estamos falando aqui para o gestor escolar, para o diretor escolar. O tema é esse, o papel do diretor escolar. Nesse segundo bloco, nós abordamos aqui especialmente a questão até agora da campanha do calendário escolar e o diálogo com professores. E para finalizar esse segundo bloco,
outro papel que é importante para o diretor, a preparação da campanha de matrículas. E eu vou começar, no caso, com você, né, Ceará, porque você está mais. Aí já é um viés administrativo. Também. Você vai dizer em que momento que o pedagógico pode colaborar na campanha de matrículas. Não, o pedagógico colabora na campanha de matrículas a partir do primeiro dia de aula, né? Que o nosso produto é aula. Então, desde o primeiro dia de aula, a minha campanha de matrícula está aberta, porque se eu tenho um professor motivado, se eu tenho um aluno atento, se eu tenho as avaliações ocorrendo normalmente, se eu tenho os eventos ocorrendo de forma produtiva, se eu tenho uma escola limpa, uma escola organizada, uma escola acolhedora, então ali a minha campanha de matrícula começou. Então, o pedagógico ele entra desde o primeiro dia de aula. Porque aqui na nossa escola, claro, temos que respeitar as idiosincrasias, né? As peculiaridades de cada escola. Nós temos aqui o setor comercial, junto com o setor de marketing, né? Que nós temos o líder, que é o professor Abraão Florencio. Então a campanha de matrícula já foi pensada já desde junho. Junho já foi começada. Começamos reuniões, na verdade, em maio. Anterior, isso. A campanha de matrículas do ano. Na verdade, final de maio, começo de junho já começamos. Pois é, né? curioso, porque a maioria das escolas só pensa em campanha de matrícula ali em novembro e dezembro. A gente já começou a ver a questão do design, como é que vai ser, como é que vai ser o modelo, a questão das senhas, a questão de sala de matrícula, a questão dos envelopes, o que irá no envelope, o que vai ser colocado para os alunos novatos, como vai ser a campanha de rematrícula, que é outra coisa importante, caro colega. Você não se preocupar somente com a captação, mas principalmente com a retenção. Então a gente faz as duas coisas juntas, ao mesmo tempo já vê também as turmas que teremos para 24, inclusive tivemos reunião ontem, já estamos com as turmas definidas para o ano seguinte. Então isso a coisa importante. que... Inclusive, para perguntar sobre matrícula, a Votes Educação é um sistema de ensino, pessoal, e a gente lançou uma campanha da matrícula premiada. E a gente foi conversando com as escolas e nos assustamos que a maioria das escolas, não, mas nós estamos ainda em setembro, para que falar em matrícula agora? Eu falei, não, mas quanto mais cedo você tiver uma captação de alunos, inclusive é a receita que entra, o financeiro agradece, né? Então a gente criou uma campanha chamada Matrícula Premiada, na qual a gente incentiva as escolas que façam ações, e a gente fornece toda a parte de marketing, façam ações para essa matrícula acontecer, e a gente faz uma premiação para aqueles pais, entre os pais daquela escola, a gente sorteia a premiação. Imagina o pai poder ganhar um dinheiro que praticamente ele compra material letivo do ano todo. Porque, na verdade, nós estamos falando de campanha de matrícula, mas é bom para poder não confundir o teleouvinte, nós estamos na campanha de pré-matrícula, porque aluno nenhum pode fazer matrícula, lógico, né? Pré-matrícula. É pré-matrícula. Aí, lembrando que nós temos um exame admissional, onde esse exame também ele premia alguns alunos com bolsas de estudo, com descontos. Aliás, é uma dica boa, viu? As escolas não fazem isso. E a gente... Você ser justo e poder ter uma argumentação e dar desconto e não sair desconto aleatoriamente, prepare um exame de admissão, uma prova. Coloque só língua portuguesa e matemática, a nossa, faz, né? Só para ficar claro para vocês terem uma ideia, a gente já faz a política de nosso desconto. A bolsa mínima é de 35%, a bolsa mínima, então uma pessoa já participou direitinho, claro, passou, né? Porque tem uns que não tem direito porque não consegue. A prova tem um teste. Tem um teste também, não é só assinar o nome e ganhar uma bolsa, né? Não é isso, não é isso. Então, para aqueles que conseguiram atingir o mínimo que a gente quer, para que o aluno tenha condições de, na nossa cabeça, acompanhar o nosso processo pedagógico, ele ganha 35% de desconto. E no máximo esse desconto chega a 60%. Então, nós temos esse limite de trabalho. Lembrando que nosso exame de admissional nossos exames acontecem quinzenalmente a partir do mês de setembro. Agosto, começamos em agosto. A partir da segunda, começamos na segunda quinzena de agosto. Ou seja, vamos agora para o 4º teste seletivo já. Exame admissional, em breve aqui. Ou seja, a cada 15 dias. E outra coisa boa, só para concluir, Vivi, quando o pai faz a pré-matrícula, Alex, vamos supor que o pai fez a pré-matrícula em setembro. Aí eu conto setembro, outubro, novembro e dezembro. Ele divide essa pré-matrícula em 4 parcelas. Essa matrícula vai ser a 1ª de janeiro? A 1ª de janeiro. Como ele está pagando, bolso, ele tá pagando já a mensalidade daquele mês, aí alivia e faz com que ele possa matricular. Aí se eu matriculei em outubro, aí já não dá para ser 4, porque outubro só tem outubro, novembro e dezembro. Fica a dica aí, gestores. Aí, antecipação de receita. Antecipação de receita. Matrículas é importante. Pagamento de 13º dia 20.
Aí, claro, tem que ter esse planejamento. Tudo aqui é feito com bastante antecedência e esse planejamento vem dando certo. Nós já temos várias pré-matrículas, tanto de alunos novatos, como também de alunos veteranos. Pré-matrícula. Porque eles A podem pré-matrícula, porque, repito, cuidado, pré-matrícula. Não pode fazer matrícula porque o aluno não sabe ainda se foi aprovado para o ano seguinte. Senhor Viviane, tem alguma peculiaridade no infantil Aí iniciais? é onde nós pegamos essa parte do administrativo que o professor Neto colocou e colocamos para essa parte pedagógica. A importância de um calendário que seja claro e que possa favorecer essas outras ações administrativas relacionadas à matrícula, né? E o cumprimento do calendário, porque não é só fazer e apresentar para as famílias. Ele precisa acontecer. E é muito comum nós recebermos pais de alunos novatos colocar, e o calendário vai ser cumprido mesmo? Vai acontecer nessa data? Existe a flexibilidade, mas ele precisa ser cumprido. Aí é onde eu vou ter uma campanha de matrículas com sucesso. Por quê? É como o professor Neto colocou. Eu começo minha campanha de matrícula desde o primeiro dia de aula com minhas ações. Se minhas ações elas estão acontecendo de forma organizada, o pai que já está conosco, ele vai manter o filho na escola, ele vai falar bem da escola. Vai ser a maior propaganda que tem é o próprio pai e o aluno. E né? vai favorecer essas ações que vão favorecer, mas repetindo, vão favorecer o crescimento da escola. Essa parte administrativa, porque é uma coisa que eu aprendi com o professor Neto. A escola, ela anda junto com a empresa. Empresa e escola são... Dois inimigos que vivem juntos. Que vivem juntos. E nós, enquanto pedagógico, precisamos estar aprendendo com eles e eles também aprendendo com a gente para que mantenha esse ponto de equilíbrio. E isso possa ter um resultado satisfatório. Porque tudo também, caro colega de trabalho, caro professor, caro diretor, que está na liderança do grupo, é muito importante também que você tenha meta, viu, Alex? Preparar metas. Você tem que ter números, os indicadores, e essa coisa eu achei interessante. Olhe bem, quando você cria indicador, esse indicador tem duas coisas. É uma meta que você quer atingir. E se você dividir a palavra, ele indica a dor. Indica a dor. Se não atingir, indica a dor. Resolver. Eu achei interessante, eu não sei quem foi que eu vi falar isso, não fui eu quem criou isso aí não, tá bom? Eu não criei, mas eu li em algum lugar, vi a pessoa dizer isso e aquilo ficou na minha cabeça. O indicador é o indicador que é o número e ele indica a dor, onde está doendo. Então a gente traça metas. Nós temos hoje aqui no nosso grupo uma taxa de ocupação média de sala de aula, nós sabemos qual é, de 87,6%. É uma taxa de ocupação boa, mas nossa meta agora é chegar pelo menos a 93% de taxa de ocupação. Né? E temos também um ticket médio, que eu não vou aqui dizer, mas é importante que o gestor... O pessoal administrativo financeiro, que o gestor tem que ter noção. Tem que ter noção. Qual é o teu ticket médio? Soma a tua quantidade de aluno, soma a tua receita. Pega a receita, divide pela quantidade de aluno. Faz o ticket médio geral. Tem segmento infantil? Anos iniciais, anos finais, médio? Faz o ticket médio por segmento. Para cada segmento. Depois, o que vai fazer? O custo de cada turma. Qual o número mínimo de alunos que eu tenho que ter naquela turma para que eu possa abrir a turma, não ser uma coisa aleatória, não ser uma coisa... Então, tudo isso... Demais. Isso, tudo isso a gente faz, tudo isso faz parte agora da nossa função também, fazer esse trabalho. Papel do diretor escolar, o tema de hoje, como tem informação para você, gestor escolar, o tema do nosso podcast da Votes Educação na Realcast. Já, o terceiro bloco, vamos falar dos maiores desafios quando do diálogo com pais e alunos. Já a gente completa o nosso podcast.